Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso papo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é fascinante e, para muitos, bem delicado: as origens do cristianismo. A nossa fonte de hoje parte de uma pergunta que é, assim, no mínimo, explosiva. E se Jesus não foi o fundador da sua própria religião? A nossa missão aqui é tentar entender, com base nesse material, como um movimento espiritual virou uma das maiores religiões do planeta. Exatamente. E toda análise gira em torno do que a fonte chama de o grande paradoxo do cristianismo. Porque, se a gente para pensar, os ensinamentos de Jesus são, em muitos pontos, bem diferentes dos ensinamentos do cristianismo sobre Jesus. O nosso objetivo aqui é seguir essa trilha, sabe? Tentar entender como e, principalmente, por que essa transformação aconteceu. Ok, vamos começar por aí, porque essa distinção parece ser a chave de tudo. A fonte apresenta, na prática, duas figuras muito diferentes. Primeiro, o Jesus histórico, o mestre espiritual. Quais eram as ideias centrais dele segundo essa visão? Então, os ensinamentos dele são apresentados assim em 3 níveis, como se fossem círculos de profundidade, sabe? Para o público geral, a mensagem era mais universal. Generosidade, perdão, misericórdia. Aquela ideia de ser uma pessoa boa, a regra de ouro. Isso. O que a maioria das pessoas associa a ele. Mas para o círculo mais próximo, para os discípulos, a coisa ficava bem mais extrema. Ah, o nível de exigência subia, né? E como? A mensagem era de abandono completo. De todos os bens materiais, de laços familiares, de tudo. Era um chamado para um sacrifício total mesmo. E tinha um terceiro nível, mais secreto ainda? Exato. E esse é o mais profundo, o mais filosófico. Era a ideia de que este mundo material que a gente vive é, na verdade, falso, uma ilusão. A única coisa real seria a centelha divina dentro de cada um de nós, que nos conecta com a realidade de verdade, com o Uno. Nossa! Dentro dessa lógica, buscar riqueza e poder perde todo o sentido. Completamente. Pior que isso, os ricos se tornam dignos de pena. Eles estão correndo atrás de uma ilusão. A fonte até usa uma metáfora forte. Buscar riqueza é como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Até se envenenar. Uau! É uma crítica muito atual ao materialismo. Mas essa é uma versão de Jesus. A outra é a que a maioria conhece, o Jesus da Bíblia. E aí a narrativa é outra, completamente diferente. Na Bíblia, ele não é um mestre de filosofia. Ele é o Filho de Deus. E a história não é sobre a ilusão do mundo, mas sobre um drama cósmico entre Deus e a humanidade e o pecado original. Certo. E um sacrifício na cruz é o ponto central, o pagamento dessa dívida. É o ato necessário para lavar esses pecados. E depois vem a ressurreição, a promessa da segunda vinda para criar um paraíso na terra. É uma história com um poder imenso, claro, mas que, segundo a fonte, tem algumas contradições lógicas. Tipo, por que o filho de um Deus todo-poderoso precisaria morrer para o próprio Deus perdoar a humanidade? Parece meio circular, né? faz sentido. Então temos essas duas visões que parecem não conversar entre si. De um lado, o filósofo, do outro, o salvador divino. Como a gente vai de um para o outro? É a grande pergunta. E a fonte aponta para um arquiteto principal. A análise sugere que a história da morte de Jesus, como ela é contada na Bíblia, é uma construção literária muito, mas muito sofisticada. Ela mistura elementos que lembram a perseguição de Sócrates, condenado pelo próprio povo. E a traição de Júlio César por Brutus, um seguidor próximo. Exatamente. Ou seja, quem escreveu isso tinha um conhecimento profundo de 3 mundos: da Bíblia hebraica, da filosofia grega e da história de Roma. E aí que entra uma figura específica. Uma figura que se encaixa perfeitamente nesse perfil: Paulo de Tarso. A tese central do material é essa: Paulo, e não Jesus, é o verdadeiro fundador do cristianismo como a gente conhece. E o perfil dele batia com isso, né? Um judeu helenizado, imerso na cultura grega. E o mais importante, cidadão romano. Ele tinha um pé em cada um desses mundos. Isso dava a ele uma perspectiva única, e ele teria usado essa posição para fazer 3 mudanças radicais na religião que estava nascendo. E a primeira já vira tudo de cabeça para baixo.
Totalmente. É a ideia de salvação pela fé. De repente, o que te salva não são mais as suas ações, a sua bondade, mas sim a crença na história de que Jesus morreu por seus pecados. O que é o oposto do que o Jesus filósofo ensinava. Exato. Uma inversão completa. A segunda mudança foi o foco em organização. O movimento de Jesus era mais solto e igualitário. Paulo começa a criar igrejas, hierarquias, uma estrutura de poder. Ele constrói uma instituição. E a terceira mudança foi o que permitiu que essa instituição crescesse tanto. Sem dúvida, foi a flexibilização da lei judaica. Paulo decide que os não-judeus, os gentios, não precisavam seguir regras como a circuncisão para se converter. Para ele, valia o espírito da lei, não a letra. E isso abriu as portas do Império Romano inteiro. A fonte, então, organiza a própria história de vida de Paulo, que vem do livro de Atos. E ela é cheia de detalhes estranhos. Ele começa como um perseguidor fanático dos seguidores de Jesus. o que já é a primeira grande contradição que a fonte aponta. Porque o material argumenta que, na época, o irmão de Jesus, Tiago, que liderava o movimento original, vivia tranquilamente em Jerusalém. Aparentemente, eles eram até protegidos pela elite judaica. O que não faz o menor sentido. Se os judeus tivessem matado Jesus, o irmão dele não estaria seguro ali. Impossível. Isso sugere que os verdadeiros responsáveis pela execução foram os romanos. Mas voltando ao Paulo. Depois de perseguir o grupo, tem a famosa conversão na estrada para Damasco. Uma luz, a voz de Jesus. Mas mesmo depois de convertido, os ensinamentos dele continuam muito diferentes dos de Jesus. E ele briga com Tiago. Uma briga feia. E o clímax dessa história é quando Paulo volta para Jerusalém. Uma multidão ataca ele no templo, numa cena muito parecida com o que aconteceu com Jesus. Mas o final é outro. É aí que a cidadania romana dele faz toda a diferença. Total. Quando ele está prestes a ser linchado, aparecem soldados romanos e o salvam. Por quê? Porque ele grita, eu sou cidadão romano. E o final da história no livro de Atos é ainda mais surpreendente. Ele não é um mártir. Pelo contrário, ele está em Roma vivendo às suas próprias custas, ou seja, era rico, e pregando livremente. Como que o líder de um movimento visto como ameaça por Roma consegue isso? É a pergunta de $1 milhão. A narrativa simplesmente não fecha como história de um rebelde perseguido. O livro termina com ele chamando os líderes judeus de Roma e, basicamente, ameaçando eles usando seu status. Então, qual a explicação? A fonte deve explorar algumas teorias. Sim, explora algumas, como o oportunismo, mas as descarta. A teoria mais forte e mais chocante que o material apresenta é que Paulo era um agente romano. Peraí, um espião. A fonte está dizendo que ele trabalhava para o império que executou Jesus, por quê? A lógica seria resolver o que Roma chamava de o problema judaico. A Judaia era um foco de rebelião constante. O monoteísmo deles, a recusa em aceitar os deuses romanos, gerava muita revolta. E os romanos perceberam que só a força militar não ia resolver. Era preciso desmontar a ideologia deles por dentro. Uma guerra de ideias. E qual era a base dessa ideologia? Eram 3 pilares. O primeiro, a pureza, a obediência total à lei de Moisés. O segundo, um complexo de perseguição, a crença de que eram o povo escolhido e perseguido pelo mundo. Isso unia muito eles. E o terceiro? Era o mais perigoso para Roma, imagino. Sem dúvida. A esperança na vinda do Messias, mas não um Messias pacífico. A expectativa era por um Messias guerreiro que ia liderar uma guerra para expulsar os romanos. Era uma teologia de insurreição. Ok, o cenário está montado, Roma tem um problema ideológico. Como a teologia do Paulo resolve isso? De forma cirúrgica. A teologia dele ataca sistematicamente cada um desses pilares. Ele substitui a pureza da lei pela fé. Ao acabar com a circuncisão, por exemplo, ele derruba o muro que separava os judeus do resto da cultura romana. Ele facilita a assimilação. E o complexo de perseguição? Para a perseguição, ele oferece a cidadania romana. A mensagem da vida dele era: parem de se ver como vítimas, virem cidadãos, como eu, e o império vai proteger vocês. Ele oferece integração, não resistência. E o mais genial do ponto de vista romano
É o que ele faz com a ideia do Messias. Erro checkmate. Ele transforma o Messias guerreiro que ainda estava por vir num salvador pacífico e interno que já veio, morreu e que ensinava a dar a César o que é de César. O Messias de Paulo não tinha problema nenhum com o Império Romano. Então, a missão dele, nessa teoria, seria criar uma versão pró-Roma do judaísmo. Uma versão que pacificasse a população e eliminasse a ameaça de rebelião. Quase como uma forma de salvar o povo judeu da destruição. Exatamente. A análise o retrata como um estrategista político e cultural brilhante. Ele pegou um movimento pequeno e o reformulou para que ele pudesse não só sobreviver, mas prosperar dentro do império. As consequências foram enormes. E uma das maiores foi mudar a própria definição de fé, né? Sim, essa é uma das conclusões mais importantes. Antes de Paulo, a fé era uma experiência, uma confiança interna. Depois dele, a fé vira crença numa doutrina, numa história contada por uma autoridade externa que é a igreja. E a fonte ainda menciona um último detalhe sobre o livro de Atos, nossa principal fonte sobre Paulo. Um detalhe crucial: o livro provavelmente foi escrito décadas depois da morte dele. E a análise sugere que pode ser uma grande campanha de relações públicas para limpar a imagem dele, que na época era muito controversa. A acusação de que ele era um colaborador de Roma era bem conhecida. É uma perspectiva que muda completamente o tabuleiro. Que eu acho muito poderoso. Se Paulo realmente transformou a fé de algo que se experimenta para algo em que se deve acreditar, e aí fica a questão, quando a fé vira a crença numa história contada por outros, em vez de uma busca interior, como isso muda a relação de uma pessoa com a própria espiritualidade? E o material que a gente recebeu para analisar faz uma proposta bem ousada. Vamos separar as coisas. Uma coisa é o Jesus da fé, o ícone religioso. Outra, bem diferente, é o Jesus histórico. E é aí que a gente vai mergulhar. Exatamente. E o que eu achei fascinante na abordagem dessa análise é como ela é metódica. Sim. Para entender essa história, o material a divide em 3 camadas. Tipo uma escavação arqueológica, sabe? Gostei da analogia. A primeira camada, mais superficial, são as crenças do cristianismo moderno. Aquilo que, todo mundo já ouviu falar. Ok. A segunda, um pouco mais abaixo, é o que os historiadores e acadêmicos podem afirmar com um bom grau de certeza. O que são os fatos. Isso. E a terceira, a mais profunda e talvez a mais surpreendente, é o que textos antigos, que ficaram escondidos por séculos, revelam sobre o que podem ter sido os ensinamentos originais dele. Perfeito. Então a nossa missão aqui é essa: usar esse mapa para explorar como a mensagem de um professor, que a análise descreve como um rebelde, Exatamente. pode ter sido completamente transformada ao longo dos séculos. E claro, a pergunta de $1 milhão. Por quê? É a grande questão. Ok. Vamos começar pela camada mais de cima, a mais familiar. A maioria das denominações cristãs, como o material aponta, compartilha algumas crenças centrais. A primeira, claro, é que Jesus é o Filho de Deus, e também o próprio Deus, parte da Santíssima Trindade. O dogma principal. A segunda é que a morte dele na cruz foi um sacrifício pelos nossos pecados para nos salvar. E a terceira é que ele vai voltar um dia, no juízo final. E tem um detalhe aí que essa análise destaca como sendo um ponto de virada, algo que, diferencia o cristianismo da maioria das outras grandes religiões. Qual? A salvação, nessa visão dominante, não depende tanto do que você faz, das suas boas ações, Ah, sim. mas fundamentalmente do que você acredita. A fé em Jesus como Salvador é a chave. E isso tem uma consequência enorme, né? Enorme. Transforma o cristianismo numa religião essencialmente missionária. A lógica é, se a salvação depende de acreditar, e quem não acredita está condenado, então é meu dever moral tentar converter todo mundo. É uma lógica de urgência, né? Ok, essa é a imagem que a maioria de nós tem. Mas quando a gente tira a camada da fé e pergunta para os historiadores o que a gente sabe de verdade, aí a coisa muda. Muda muito. A lista de certezas, segundo o material que a gente tem, é surpreendentemente curta. São basicamente 4 pontos. É uma lista bem enxuta, e cada ponto é mais revelador do que parece. O primeiro é o nascimento, por volta de 4 AC na Galileia, e a localização aqui é importante. É crucial.
A Galileia daquela época não era um vilarejo isolado e poeirento. Era um caldeirão cultural, uma rota comercial onde circulavam ideias gregas, persas, talvez até influências da Índia. Uau! Isso já quebra uma primeira imagem. Quer dizer, ele estava exposto a muito mais coisas. Exatamente. O pensamento dele provavelmente foi moldado por um ambiente muito mais cosmopolita do que a gente imagina. Interessante. O segundo ponto é o mentor dele, João Batista, um pregador bem radical, Apocalíptico, né? que anunciava o fim do mundo. Jesus começou como um discípulo dele. Ele estava imerso nessa ideia de que o fim estava próximo. Mas ele muda de ideia em algum momento. A análise sugere que, em algum momento, ele pega essa ideia do fim do mundo e a reinterpreta de uma forma completamente original, muito mais psicológica e interna do que literal. Ele se afasta do mestre e cria sua própria mensagem. E aí chegamos ao terceiro fato histórico, a morte dele. Os romanos o crucificaram. E a fonte bate muito nessa tecla. Bate, e com razão. A crucificação não era uma punição comum, de jeito nenhum. Era a pena de morte reservada pelo Império Romano para basicamente duas categorias de pessoas: ladrões e, principalmente, rebeldes, inimigos do Estado. Só isso já nos dá uma pista gigantesca. Mostra como as autoridades romanas o viam. Não era como um líder espiritual inofensivo, mas como uma ameaça real à ordem, uma ameaça política. Uau! Só esse fato já pinta um quadro completamente diferente daquele Jesus manso que a gente costuma ver. E o quarto e último ponto, que parece a chave para o resto da história, Sim. é sobre o sucessor dele, que não foi Pedro, como se costuma pensar. Não. Segundo os registros históricos que a fonte aponta, quem assumiu a liderança do movimento em Jerusalém logo após a morte de Jesus foi seu irmão, Tiago, o Justo. O irmão de sangue dele, exato. E o grupo liderado por ele era conhecido como os Ebionitas, que significa os pobres. É fundamental guardar esse detalhe. O movimento original era dos pobres e liderado pelo irmão. Ok, a base está montada. De um lado, a fé. Do outro, esses 4 fatos. Mas a história que todo mundo aprende na catequese, a narrativa da Bíblia, diz que o problema não foi com os romanos. A culpa recai toda sobre as autoridades sacerdotais judaicas e Pôncio Pilato chega a lavar as mãos, relutante. Pois é. O material que a gente está analisando parece desmontar essa versão. Por que essa narrativa seria historicamente frágil? O argumento aqui é que quando a gente olha o contexto da época, essa narrativa simplesmente não bate. Não se sustenta. Não. Por alguns motivos que, juntos, são muito fortes. O primeiro é a própria cultura judaica do período. O judaísmo não era um bloco monolítico. Era um campo vibrante e, às vezes, barulhento de debate entre seitas. Fariseus, saduceus, essênios. Eles discordavam entre si. Publicamente. Sobretudo, a discordância teológica era a norma, não um motivo para a pena de morte. Ah, então ter uma interpretação diferente da lei não era, por si só, uma heresia que levaria à execução. Era parte do jogo. Exatamente. O segundo ponto é sobre a unidade judaica contra o opressor Roma. Certo. Havia uma espécie de código de honra, uma regra não escrita de não entregar um judeu para as autoridades romanas. A ideia de que as lideranças judaicas entregariam um dos seus para ser executado pelo inimigo era, segundo a análise, algo quase impensável. Seria quebrar uma regra fundamental de sobrevivência da comunidade. E qual é o terceiro argumento? Esse talvez seja o mais forte, a prova de fogo. É o caso de Tiago, o irmão de Jesus. Aquele que virou sucessor? Ele mesmo. Depois da crucificação, Tiago não fugiu, ficou em Jerusalém, pregando a mesmíssima mensagem do irmão, liderando o movimento dos pobres e, segundo registros da época, incluindo o historiador Flávio Joséfo, Tiago era respeitado e até protegido pelas autoridades do templo. Opa, peraí. Pois é, isso levanta uma pergunta óbvia. Se a mensagem era tão perigosa para os sacerdotes a ponto de quererem matar Jesus, por que diabos eles protegeriam o sucessor dele, que continuava o mesmo trabalho no mesmo lugar? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então a tese que emerge dessa análise é forte. A história da culpa judaica foi, muito provavelmente, uma edição posterior.
uma inserção na narrativa, por razões políticas, imagino. Exatamente. Para tornar a nova religião mais palatável para o público do Império Romano. Faz todo sentido. Se você quer que sua religião cresça dentro do império, não é uma boa ideia dizer que seu fundador foi executado como inimigo de Estado, por esse mesmo império. Claro que não. É muito mais conveniente transferir a culpa para um outro grupo, os judeus, que já eram vistos com desconfiança por Roma. Desvia a culpa do executor real e cria um bode expiatório. Que isso é pesado. Então, se a história oficial que conhecemos foi reescrita para servir a um propósito político, o que sobrou da mensagem original? Essa é a grande questão. É aí que a nossa análise nos leva para aquela descoberta incrível de 1945 em Nag Hammadi, no Egito, certo? Com o tal Evangelho de Tomé. Exatamente. Em 1945, um camponês encontra um jarro com dezenas de textos cristãos antigos que não entraram na Bíblia. E um deles é o Evangelho de Tomé. E ele é diferente, né? Muito. Ele não conta uma história da vida de Jesus. É uma coleção de 114 ditos, ou logia, atribuídos a ele. A fonte que estamos analisando o apresenta como talvez o registro mais próximo que temos dos ensinamentos autênticos. E o que esses ditos revelam? Qual é a filosofia ali? É radicalmente diferente. O ponto de partida, segundo a análise, é a ideia do mundo como um cadáver. Um cadáver? Que imagem forte. O que isso quer dizer? Significa que o mundo material, o mundo das aparências, governado por impérios, pela busca de riqueza, poder, status. Tudo que o Império Romano representava. Exato. É um mundo espiritualmente morto. É uma realidade falsa, uma ilusão. Uma das frases citadas no material é: quem chegou a entender o mundo encontrou apenas um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Nossa! E qual seria a contrapartida a esse mundo morto? A verdadeira realidade é o que ele chama de reino dos céus. Mas, e aqui está a grande virada, não é um lugar para onde se vai depois da morte. É um estado de consciência, acessível aqui e agora. A fonte destaca uma citação-chave de Tomé. O reino está dentro de você e está fora de você. Dentro de mim? Isso. Ele está dizendo que cada pessoa carrega uma centelha divina, uma luz interior. Conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Peraí, então a mensagem não era me adore para que eu te salve. Era algo como encontra a divindade que já existe dentro de você e você mesmo se salva. É exatamente essa a interpretação. O Evangelho começa com uma promessa incrível, que encontrar a interpretação destes ditos não experimentará a morte, não a morte física, imagino. Não, a morte espiritual de viver nesse mundo cadáver. É um chamado para o autoconhecimento, para a introspecção como caminho. Uau! A implicação disso é explosiva para a época. Completamente. Se o poder do Império Romano é construído sobre esse mundo material que é falso e morto, então todo o poder do imperador, das legiões, da riqueza, tudo isso é, em última análise, uma ilusão sem sentido. Isso não é só filosofia, é anarquia espiritual. É dizer para as pessoas, vocês são psicologicamente livres. O poder deles sobre vocês não é real. É pura subversão. É a mensagem mais perigosa possível para uma estrutura de poder totalitária como Roma. Isso é colocar um alvo gigante nas costas. Com certeza. E isso nos leva à parte final da análise. Como essa mensagem foi neutralizada e transformada no seu completo oposto. Certo. Então temos essa mensagem radical de libertação interior sendo pregada pelo movimento original, os Ebionitas, liderado por Tiago em Jerusalém. Como isso se transforma numa religião organizada sobre hierarquia, dogma e obediência? A teoria apresentada no material é que Roma tentou a tática de sempre, a repressão. Matar os líderes. Perseguiu e matou, incluindo o próprio Tiago. Mas eles perceberam que isso não funcionava. Matar os líderes criava mártires e fortalecia a crença do movimento. O tiro saía pela culatra. Então, eles mudaram de estratégia para algo muito mais inteligente e, segundo a fonte, sinistro. Se não pode vencê-los, junte-se a eles e os controle por dentro. A cooptação. E a figura central nessa virada, nessa cooptação, segundo a análise, é Paulo.
Sim. Paulo é uma figura complexa. Ele nunca conheceu Jesus pessoalmente. Verdade. Era um cidadão romano que inicialmente perseguia os seguidores de Jesus. Após sua famosa conversão, ele começa a pregar uma versão da mensagem que era fundamentalmente diferente daquela do grupo de Jerusalém. Em vez de autoconhecimento e da centelha divina interior, a mensagem de Paulo focava em 3 pilares. A salvação vem unicamente pela crença em Jesus como divindade, Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados e a importância da obediência às autoridades terrenas. Obedeçam às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Essa é a mensagem perfeita para um império que quer manter a ordem, não é? É a versão ideal. É uma mensagem que não ameaça o status quo. Pelo contrário, o reforça. E, segundo a tese, foi essa versão pró-império do cristianismo que começou a se espalhar. E o golpe de mestre veio quando? No século IV, com o imperador Constantino. Ele adota essa versão como religião oficial do império. E no famoso Concílio de Nicéia, é o poder imperial que decide quais textos entrariam na Bíblia. E quais seriam queimados, como o Evangelho de Tomé. Exatamente. Eles solidificaram a narrativa que divinizava Jesus e culpava os judeus de uma vez por todas. Peraí, vamos parar e entender o tamanho do que está sendo dito aqui. A conclusão que a fonte nos leva até é gigantesca. Não é só que a mensagem foi alterada com o tempo. Não. A tese aqui é que a própria instituição da igreja, como a conhecemos, não foi uma continuação do movimento de Jesus, mas sim uma ferramenta criada e moldada pelo Império Romano para neutralizar a mensagem original dele. Exatamente. É uma inversão completa. Uma filosofia radical de libertação individual transformada em uma religião de obediência institucional. Servindo aos interesses do mesmo poder que o matou. É chocante, mas é para onde a linha de argumentação do material nos leva. É uma jornada em tanto. A gente partiu da figura adorada por bilhões e chegou, seguindo essa análise, a um professor radical, um místico subversivo, cujos ensinamentos sobre liberdade interior eram tão perigosos para a ordem estabelecida que ele precisou ser eliminado. E não só isso, sua mensagem teve que ser reescrita. E a fonte conclui de uma forma muito poderosa, trazendo essa reflexão para o presente. Ela usa uma analogia de uma das maiores obras da literatura, a história de O Grande Inquisidor, de Dostoiévski. Sei. Nessa história, Jesus volta à Terra durante a Inquisição Espanhola e é imediatamente preso pela igreja. O inquisidor-chefe vai até a cela dele e diz, basicamente, nós não precisamos mais de você. Por que você voltou para nos atrapalhar? É muito forte essa parte. Sua mensagem de liberdade é um fardo pesado demais para a humanidade. As pessoas não querem a angústia da escolha e a responsabilidade de encontrar a própria luz. Elas preferem, ele diz, o conforto do milagre do mistério e da autoridade que nós oferecemos. Nós corrigimos o seu trabalho. É uma cena brutal. É brutal porque toca numa questão atemporal. Será que as pessoas realmente querem o fardo da liberdade espiritual e da responsabilidade individual que essa mensagem original de Jesus, segundo a fonte, propunha? Ou será que é a segurança de uma instituição, de uma ideologia, de um líder que diga o que fazer, no que acreditar e quem culpar é, no fim das contas, mais atraente? Exato. Essa é a questão, essa é a provocação final do Dostoiévski e da nossa análise, parece. Se o ponto central era encontrar a luz interior e não seguir uma externa, a questão que fica ecoando é, hoje, num mundo lotado de instituições, gurus, ideologias, algoritmos, todos afirmando ter as chaves do reino, ter as respostas. Como uma pessoa sequer começa a busca por essa luz interior? Exatamente. A tese é que o cristianismo que conhecemos é menos uma revelação espiritual de Jesus e mais um sistema de engenharia social, um sistema meticulosamente construído por Paulo, projetado para controle, obediência e expansão. E a narrativa vai além, ligando essa estrutura de poder e as famílias que a controlavam diretamente a dinâmicas que, segundo o material, persistem até hoje. Uma mensagem que supostamente dizia para buscar a verdade e a salvação dentro de si mesmo,
Do outro, uma que diz que a verdade e a salvação só podem ser encontradas através da crença em uma figura externa e da obediência a uma instituição. Em nosso mundo atual, sobrecarregado de informações, de ideologias e sistemas de crenças competindo pela nossa lealdade, como podemos distinguir entre uma mensagem que nos capacita a pensar por nós mesmos e uma que sutilmente nos organiza para servir a um propósito maior que talvez não seja o nosso?